Então quer dizer, Rodrigo, que é só quem guarda o sábado que vai ter o selo de Deus? É isso? É isso? Então tá vendo aí? A Ellen White fala isso e tudo. Calma. Não. Não é por aí não. Deixa eu explicar para vocês. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Nós vamos ver agora qual igreja está vivendo em toda a verdade. Eu vou botar nome nas igrejas, hein? Vamos lá. Primeiro, os batistas, os nossos queridos amigos batistas. Será que os batistas têm toda a verdade? Pergunto, os batistas creem em Deus? Sim. Eles creem em Jesus? Sim, também. Eles creem no Espírito Santo? Também creem. Eles creem na Bíblia? Claro que sim. E os batistas aceitam os 10 mandamentos? Não, eles aceitam 9 mandamentos. Portanto, a nota para os batistas é 4 verdades, 4 colunas, 9 mandamentos. Então a igreja batista é uma igreja muito boa, tem gente muito boa lá, mas ela não tem toda a verdade. Tem alguma coisa de verdade, mas não tem toda a verdade. Veja agora, as testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, será que eles creem em Deus? Sim, eles creem em Deus. E em Jesus Cristo? Aí é um problema. Eles acham que Jesus foi criado, acham que Jesus é uma criatura e não um criador. Então eles já tropeçam aí. E o Espírito Santo também. Eles acham que o Espírito Santo é uma força, é a força ativa de Deus e não acreditam no Espírito Santo como pessoa. E na Bíblia, eles também arrumaram um grande problema com a Bíblia e com os 10 mandamentos também. Então, que nota damos às testemunhas de Jeová? 2,9. É uma religião muito boa, tem pessoas inteligentes, pessoas sinceras, ovelhas de Deus, mas como denominação, deixa a desejar. Veja essa agora, a Igreja Católica. Muitos dizem que é a primeira que existiu, a mais importante, a verdadeira. Vamos ver, a Igreja Católica crê em Deus? Sim, ela crê. E em Jesus? Também. E no Espírito Santo? Também. E na Bíblia? A Bíblia é um problema. Lembra-se que eles acrescentaram 7 livros e acrescentaram textos, capítulos em Daniel e também no livro de Esther. Portanto, a Igreja Católica tropeça na 4ª coluna e na 5ª coluna nem se fala. Os 10 mandamentos, eles mudaram totalmente os 10 mandamentos. Mexeram em 2 dos 10 mandamentos. Que nota damos à Igreja Católica? Damos 4,8. Eles aceitam 4 colunas e 8 mandamentos. A próxima igreja, os mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons. Vamos ver, eles creem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia e nos 10 mandamentos. Vamos ver que nota nós temos aqui. Nós temos 3,9. Por quê? Porque eles não creem somente na Bíblia, mas tem o livro de Mormons. E agora você vê aqui. As igrejas tradicionais, como metodistas, presbiterianas e assim por diante, eles aceitam 4 colunas e 9 mandamentos, 4,9. O que dizer da igreja adventista do 7º dia? A igreja adventista crê em Deus? Sim, ela crê em Deus. E em Jesus também? E no Espírito Santo? Claro que sim, nós também cremos. E na Bíblia também? E nos 10 mandamentos? Claro que sim. Que nota damos à igreja adventista? Para a glória de Deus, damos nota 5, nota total. A igreja adventista aceita toda a verdade. E tem mais. As igrejas pentecostais. Pentecostais são as igrejas barulhentas, que falam em línguas estranhas, que faz todo esse barulho por aí, envolvendo todas as igrejas pentecostais. Normalmente, elas têm a mesma doutrina. Elas aceitam 4 colunas da verdade e apenas 9 mandamentos. 4,9. Não tem toda a verdade. E a Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus é a mesma coisa, 4,9, aceita quase tudo e não aceita os 10 mandamentos, apenas 9 mandamentos. E o que dizer da Congregação Cristã do Brasil? É a mesma coisa, apenas 4 verdades eles aceitam e 9 mandamentos, 4,9. E o que dizer dos espíritas? Todas as espíritas, desde a macumba, desde a magia negra até as meditações transcendentais que tem por aí. Todo o espiritismo, que nota damos ao espiritismo? Será que eles creem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, na Bíblia e nos 10 mandamentos? Olha a nota. Só um. Apenas um. Como você pode ver aqui, eu coloquei algumas religiões. Poderia colocar outras, mas o nosso espaço é o suficiente para que você entenda dentro destas que nós colocamos aqui. Como você pode ver, a Igreja Adventista do 7º dia é a única que está de acordo com a Bíblia dentro
de toda a verdade deixada por Deus. Tem muita gente que acha que nós adventistas acreditamos que só nós somos o povo de Deus porque guardamos o sábado. Não é nada disso. Lembrem-se que nós não somos apenas uma igreja como as demais igrejas. Lembrem-se que nós não somos apenas uma igreja como as demais igrejas. Existem mais de 10.800 igrejas no mundo hoje. A igreja adventista é uma igreja a mais nessa relação? Não. A igreja adventista é uma igreja a mais nessa relação? Não. Nós somos um povo especial aos olhos de Deus. Nós somos um povo especial aos olhos de Deus. Deus cuida do seu povo, de acordo com Zacarias capítulo 2, verso 8, como a menina dos seus olhos. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. Eu baseio as minhas crenças fundamentais na Bíblia Sagrada. Tá bom? Na Bíblia Sagrada. Mas como muita gente que faz esse tipo de pergunta alude a Ellen White, então vou pedir licença a você para citar uma posição da própria Ellen White a esse respeito. Tá bom? Olha o que a Ellen White fala aqui. Ó. Ninguém jamais recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Eu estou lendo o que ela diz no livro Evangelismo. O tempo de provação não veio. Há cristãos sinceros em todas as igrejas, inclusive a Igreja Católica. Quando ela escreveu isso aqui, havia um ranço entre católicos e protestantes de tal maneira que protestante não passava na mesma calçada que um católico estivesse voltando da missa. Por isso que ela deu ênfase, inclusive na Igreja Católica Romana. Ela fala, na comunhão católica romana, eu vou repetir, ela fala o seguinte, olha, ninguém ainda recebeu a marca da besta. O tempo de provação ainda não veio. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunhão católica romana. Ninguém está condenado até que tenha luz completa sobre a obrigação do quarto mandamento. Mas quando o decreto for imposto com o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir contra a adoração da besta e sua imagem, a linha divisória será muito clara entre o falso e o verdadeiro. Num outro texto do livro Grande Conflito, ela fala algo mais ou menos parecido. Ela repete praticamente a mesma questão. Ela fala o seguinte, ó. Mas os cristãos da geração passada observaram o domingo, supondo que em fazendo isso eles estavam guardando o sábado bíblico. E agora há verdadeiros cristãos em todas as igrejas, incluindo a comunhão católica romana, que honestamente acreditam que o domingo seja o sábado da declaração divina. Deus aceita a sinceridade dessas pessoas, o seu propósito e a sua integridade perante Ele. Ellen White. Ellen White. Vi que o Santo Sábado é e será a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos queridos santos que esperam. E se alguém acreditasse e guardasse o sábado, e recebesse a bênção de guardá-lo, e então o abandonasse, e quebrasse o santo mandamento, eles fechariam os portões da cidade santa contra si mesmos, tão certo quanto há um Deus que governa nos céus acima. E era a besta que havia mudado o sábado, e a imagem da besta tinha seguido depois, e guardado o sábado do Papa, e não o sábado de Deus. E que todos nós precisaríamos fazer o mesmo, guardar o sábado de Deus e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e sua imagem. No tempo de angústia, todos fugimos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, que entraram nas casas dos santos com a espada. Então todos clamamos a noite toda por livramento, e o clamor subiu a Deus. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção eternal foi pronunciada sobre aqueles que tinham honrado a Deus, guardando o seu santo sábado, houve um poderoso grito de vitória sobre a besta e sua imagem. Vi que aqueles que continuarem a quebrar o santo sábado, quando as pragas começarem a cair, não abrirão a boca para apresentar aquelas desculpas que agora fazem para se livrar dele. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas caem, e quando sentirem o aperto de ferro dessa lei, segurando-os,
essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos, e então perceberão o pecado de ter zombado dessa lei. Então me foi mostrado um grupo que estava uivando de agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes caracteres: "Foste pesado na balança e achado em falta." Perguntei quem era esse grupo. O anjo disse: "Estes são aqueles que uma vez guardaram o sábado e desistiram dele." O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto de verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O mundo inteiro foi convertido e estava em harmonia com a lei dominical, e este pequeno e fraco povo, adventistas, desafiou as leis da terra e a lei de Deus, e afirmou ser o único certo na terra. Ainda vemos um trabalho sendo realizado por ministros, médicos, advogados e governantes que resultará na imposição de uma lei dominical. Deus não punirá essa rebelião? Ele certamente punirá, como está representado nas palavras que copiei. Vi que eles tinham bebido das águas profundas e sujado o restante com seus pés, pisado o sábado, e foi por isso que foram pesados na balança e achados em falta. Então o que a gente entende? Hoje, ninguém está me proibindo de guardar o sábado e me obrigando a guardar o domingo no lugar do sábado. E vou mais além. Mesmo que alguém estabeleça, olha, a partir de hoje, nenhuma loja vai poder funcionar dia de domingo, isso para mim não me altera. Tá certo? Para mim não tem problema nenhum. Tem no estado do Espírito Santo, parece que já tem leis que farmácia, não sei se é farmácia ou supermercado, não pode abrir no domingo. Nos Estados Unidos tem a Blue Law, que são as leis dominicais estaduais, que não pode abrir muita coisa no domingo. Há um esforço do comércio para que no domingo muitas lojas não abram. Isso para mim não tem nada que me preocupe. Nada. Desde o século XIX, aliás, muito antes, a primeira lei dominical foi dada nos Estados Unidos, salvo engano, em 1600, agora estou na dúvida se foi 1611 ou 1620. Tá certo? Eu tenho que ser, foi 1611 ou 1620. Foi mais ou menos na época da chegada do Mayflower, quando o primeiro decreto dominical foi dado ali nos Estados Unidos, tá bom? Nas colônias americanas ainda. Então, leis dominicais não são coisas novas. Então, para mim, o problema não é eles falarem, a partir de hoje, vamos colocar o domingo como dia de guarda. E tem muita gente apavorada, olha, mas agora eles estão querendo o domingo verde, vamos ficar antena. Gente, calma. Vamos observar os sinais dos tempos, mas com prudência, tá bom? Para não dar alarme falso. Duas autoridades mundiais, tá? Aqui o ex-diretor do FMI está clamando para que Estados Unidos assumam protagonismo na recuperação do planeta. Besta número 1. Para que eles tomem a frente. E na Páscoa deste ano, como mostra a foto aí na tela, o Papa Francisco, numa cena surreal, na Praça de São Pedro, ali totalmente deserta, ele realizou ali uma celebração muito significativa para os católicos, em que ele concedeu perdão irrestrito para aqueles que estivessem realmente passando pela doença do Covid-19. A ideia pegou, ela é simpática. E nós estaremos diante de uma situação ambivalente após a crise. Primeiro, temos que recuperar a economia, trabalhando duro. Segundo, percebemos que o planeta se recuperou quando os seres humanos deram uma pausa, fizeram uma pausa. E agora, o que fazer? É bom pausar, mas temos que trabalhar. Que tal pausar um dia só? E aí percebemos como o argumento será muito bom, muito fácil, muito tranquilo, com evidências concretas, porque as fotos estão aí, as reportagens, os dados, as estatísticas estão aí, mostraram que realmente podemos salvar a Terra se pararmos um dia, que pelo menos nos confinemos por um dia. Deixe o carro na garagem, vá para a igreja apenas, fique com a família, vá a um parque. Baixo carbono, um dia de baixo carbono. A ideia é muito simpática e haverá argumentos fortes para isso. E aqueles que discordarem,
Não porque não concordam com preservação do meio ambiente, ou porque a família precisa de um dia para descansar. Não é por isso, mas é porque o aniversário da criação é outro dia. Enquanto as pessoas estão falando assim, olha, vamos deixar o dia de guarda do domingo aí, enquanto eles não me proibirem de guardar o sábado, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se eu tiver a loja, eu não abro dia domingo, tá bom? Não abro dia domingo, tranquilo, não tem problema. Eu não abro minha loja domingo, mas eu guardo o sábado. O decreto dominical esconde mais pontos contraditórios que a maioria dos adventistas não para refletir. Por exemplo, o decreto dominical de Ellen White não proíbe adventistas de ir à igreja aos sábados. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de realizar eventos e cultos em suas casas. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de serem adventistas. O decreto dominical de Ellen White não irá obrigar adventistas a se tornarem evangélicos ou católicos. O decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de se reunirem em qualquer outro dia da semana. O decreto dominical de Ellen White não proibirá a organização adventista do sétimo dia de existir. E o decreto dominical de Ellen White não proibirá adventistas de orarem a Deus e expressarem sua fé de forma pública. Portanto, o decreto dominical adventista não retira o que os adventistas já possuem. As liberdades de cultos adquiridas ou qualquer outra liberdade religiosa apenas obrigam um mundo do século XIX a parar completamente aos domingos, o que no século XXI é impossível.